Bom dia, graça e paz, devocional Casa da Graça, o poder de crer corretamente. Você sabia que há quem acredite que tudo que lhe acontece vem de Deus? Todas as dificuldades e tribulações são produto de um método didático, um método de ensinamento de Deus. Será que isso é verdade? Será que se eu estiver crendo assim, eu estou crendo corretamente? Fica comigo que depois da vinheta tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. O poder de crer corretamente. É Deus o responsável por todas as coisas ruins que a gente vive? Veja o que o salmista diz no Salmo 23, salmo muito conhecido. Versículo 4, ele vai dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui ele fala sobre o vale da sombra da morte. Eu mesmo já passei por vários vales na minha vida. Acredito que você também já deve ter passado por dificuldades tremendas, tamanhas a ponto de a gente achar que é o fim, que não vai haver socorro. Só que existe uma fração de nós crentes que entendem que, na verdade, Deus é o mentor, Ele é o arquiteto de todos esses eventos, porque por trás disso tem uma iniciativa didática. Deus quer nos ensinar algo através das coisas. Só que o salmista vai dizer: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não disse mesmo que Deus me coloque no vale da sombra da morte. Eu quero dizer a você que eu creio sim que as circunstâncias elas nos ensinam. Eu creio sim que Deus nos ensina por meio de circunstâncias difíceis, adversas, por meio de vales de sombra e morte, como diz aqui. Mas o que eu não creio é que a didática de Deus se resume a causar coisas ou nos colocar em coisas desagradáveis para poder nos ensinar. Eu acredito demais nisso. E se você não acredita assim, eu te respeito. Só quero pedir, já que você está nesse devocional, me dê o benefício da dúvida. Comece a pensar um pouco comigo. Será que a didática de Deus é tão limitada que ele precisa ficar se utilizando de coisas que são mais relativas à natureza do diabo, como dor, morte, destruição, para trazer algum tipo de ensino para nós? Embora, repito, acredito sim que as circunstâncias nos ensinam. Eu acho que a gente é muito duro, de dura serviço. Se a gente passar por uma dificuldade e não aprender nada com ela, eu acho que a gente está com um problema sério, porque realmente as circunstâncias têm o poder de nos ensinar, né? Se a gente for humilde para aprender. Acredito que a semelhança do que aconteceu com José, a Bíblia diz: vós intentaste o mal contra mim, José falando dos seus irmãos, mas Deus converteu esse mal em bem. Acredito demais que Deus é capaz de converter maldição em bênção, mas nós estamos aprendendo sobre o poder de crer corretamente. A Bíblia diz: de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água amarga. Se isso é inadmissível para mim e para você, que somos humanos, que somos limitados, ter uma mente dobra, ter um comportamento dobro, falar duas coisas, sair água boa e água amarga, é inadmissível para nós, muito mais para Deus. O Salmo capítulo 5, versículo 4 vai dizer: Deus é bom, não existe nele mal algum. Deus é luz, não existe nele trevas alguma. 1 João 4, 9, salvo engano. Salmo 92, 15 vai falar sobre a justiça. Diz que Deus é justo e nele não há injustiça. Eu creio assim. Eu encontro respaldo na palavra para crer que Deus é uma fonte da qual só jorra água boa. Agora, Deus tem o poder de, nas coisas erradas que a gente entra, Ele poder nos ensinar, Ele poder nos tratar. Mas o vale da sombra da morte, o salmista diz: ainda que eu ande, se eu me direcionar para lá. Se a gente for ver o salmista, ele tomou decisões que o colocou muitas vezes nessa condição, mas Deus interviu e o livrou. A verdade bíblica vai dizer: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, lá em Isaías, falando daquilo que é inerente a esse mundo, as dificuldades, as oposições, as tribulações. Mas não diz que Deus provocou, pelo contrário, diz que a atuação de Deus em nós vai fazer com que a água não me submersa, não me afogue, vai fazer com que o fogo não me queime. Enfim, mesmo que Deus não nos livre de algumas coisas, Ele vai nos livrar naquelas coisas. E o poder de crer corretamente é entender que Deus é esse agente que está conosco, é o que o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Ou seja, qual for a versão sua da Bíblia, esse é o sentido. Deus conosco nas coisas, nos livrando, nos favorecendo. Amém? Então vamos confessar a palavra. Diga assim comigo: eu creio no caráter de Deus como um Deus bom,
que como fonte só jorra um tipo de água. Creio que Deus é bom e não existe nele mal algum. Creio que Deus pode me ensinar nas circunstâncias, mas creio que Ele pode me guiar por caminhos de paz, me guiando pelo seu Espírito. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.